Meus amados irmãos e irmãs, e a todos aqueles que assistem esse vídeo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa, a sua família, e que o Senhor, de uma forma grandiosa e poderosa, venha trabalhar em prol da sua vida, amém? Quero aqui compartilhar alguns versículos bíblicos. O primeiro se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que está escrito: não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Essa versão é a versão NVI que eu estou usando, porque é mais simples de nós entendermos essa metáfora. Eu quero falar de algumas coisas que nós podemos estar fazendo neste momento, ou deixando de fazer, que está levando a apagar o Espírito. Lembrando que Paulo está usando aqui uma metáfora para entendermos sobre o candelabro do Antigo Testamento. Apagar. Falando literalmente, se você acende um fogo, tem algumas maneiras pela qual a gente pode apagar esse fogo, né? Uma das maneiras é jogando água, outra maneira que a gente pode usar é jogando areia sobre aquele fogo, ele vai se apagar. E o Espírito que se refere no texto bíblico é o Espírito Santo, que está escrito com letra maiúscula. E uma das coisas que apaga o Espírito está escrito logo no texto imediato, versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Isso é a versão NVI. Não tratem com desprezo as profecias. Observe. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 e 21, especificamente o 21, está escrito que as profecias elas não foram feitas ou escritas por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos fazer essa harmonia entre essas duas passagens para nós entender o que o Senhor está nos falando através da sua poderosa palavra. Quando nós deixamos de meditar nas Escrituras, o primeiro ponto é ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O segundo ponto é meditar no que lemos, Salmos 1, versículo 2. Porque 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, as profecias têm um objetivo. E o objetivo da profecia é nos ensinar, nos exortar, nos guiar, nos direcionar, para que vivemos em toda boa obra, não má obra, em toda boa obra, uma vida de justiça que agrada a Deus. Esse é o objetivo das Escrituras. Ela traz crescimento, ela traz consolo, ela nos exorta, e o objetivo é nos direcionar no plano natural em uma vida regada através de um relacionamento na dimensão espiritual, uma vez que a palavra de Deus é espiritual. Amém? Então, quando nós deixamos de meditar nas Escrituras, ter este hábito, eu, por exemplo, eu tenho esse hábito todos os dias, mas já faz um tempo que eu não faço isso. Então eu sei que Deus está falando comigo, mas eu creio que através desse vídeo Deus vai falar com outras pessoas também. Por isso estou aqui compartilhando. Então, esse é um dos meios pelo qual a gente apaga a operação. O sentido de apagar é de impedir a operação do Espírito Santo de Deus em nós. A gente termina resistindo a Ele desta forma. Você vai perceber no capítulo 7 de Atos, o versículo 50 em diante, quando o servo do Senhor fala para os fariseus que ali se encontravam, que eles tinham um coração duro e sempre resistia ao Espírito Santo. Às vezes nós nos colocamos desta forma, endurecemos nosso coração
damos prioridade a outras coisas e nos endurecemos por falta desse relacionamento diário. Pois assim como nós temos um corpo físico que é necessário alimentar todos os dias, nós temos o corpo espiritual que é necessário alimentar todos os dias. Nós somos como uma balança. Quando nós investimos muito no plano natural, ou seja, nos dedicamos mais às coisas naturais, independente de qual seja, nós deixamos de investir na nossa vida espiritual e há um desequilíbrio, como dois pesos de um lado 1 quilo e de um lado 1,5 kg na balança, vai haver um desequilíbrio. Nós somos como uma balança, a nossa origem é espiritual, mas nós estamos numa dimensão natural. No entanto, em Cristo Jesus, somos capacitados a viver nos dois planos e há uma necessidade de equilíbrio dentro desses dois planos para que os propósitos de Deus se cumpram sobre nossa vida. Então fica essa mensagem, que nós não venhamos desprezar as profecias, mas que assim como nós nos alimentamos diariamente, o nosso corpo físico, venhamos nos alimentar diariamente através da leitura e a meditação da Palavra de Deus, porque ali nós vamos ter o direcionamento, a vontade de Deus para a nossa vida e o sobrenatural de Deus vai acontecer a seu tempo para a sua glória. Amém? Deus abençoe, fique na paz.